Eu sou Giovanni de Souza e eu ajudo profissionais de todas as áreas a se tornarem um mago da oratória. Bem-vindo a essa série de lives de preparação para o lançamento da primeira turma que vai acontecer nas primeiras semanas de dezembro. A primeira turma de aprendiz, que vai receber a varinha de aprendiz de mago da oratória. E, Giovanni, o que é o mago da oratória? O mago da oratória é um profissional que domina toda a arte da oratória clássica, lá dos antigos gregos e antigos romanos, e com isso aprender toda a arte da oratória. Aprender os 3 segredos da oratória clássica do mago Aristóteles. 450 anos antes de Cristo, Aristóteles já ensinava nas escolas da Grécia aprender a arte da retórica e da oratória. E é isso que eu ensino, a oratória clássica. Mas também eu ensino a oratória moderna dos grandes líderes. A oratória moderna dos líderes da atualidade que aprenderam técnicas e estratégias para falar com persuasão. Então, oratória clássica, mas a oratória moderna. E o que mais, Giovanni? Também eu ensino sobre o dom. O dom. E aí nós vamos aprender sobre espiritualidade. Então, e o que mais, Giovanni? A partir do momento que você domina as habilidades, as estratégias e o método, você passa a ser um orador que fala de forma clara, objetiva e confiante. E adquire um poder pessoal, e esse poder pessoal ajuda você a falar com confiança, mas acima de tudo, falar com uma meta. Então eu vou ensinar você os 5 propósitos da comunicação. Eu vou ensinar de forma simples como criar uma estrutura que sempre você consiga o resultado, a persuasão. Então é mais que oratória, é muito mais que oratória, é adquirir um poder pessoal. E é esse o tema da nossa live de hoje. Poder pessoal. Um poder pessoal para transformar a si mesmo, transformar pessoas, transformar ambientes, e transformar organizações. Por isso que eu falei que eu ajudo profissionais de todas as áreas. E quando você adquire esse poder pessoal, é muito mais que só oratória. É muito mais do que comunicar para uma ação. É muito mais que comunicação. Você adquire uma capacidade que só aquelas pessoas que já viveram a experiência de estar lá no palco, quando é chamado, levanta, seguro, caminha de forma confiante e as pessoas sentem essa energia. E aí, a partir do momento que elas sentem essa energia de você indo até o palco, caminhando, quando você chega lá, você observa e olha todo o ambiente e você tem domínio sobre aquele ambiente, você tem domínio sobre toda a situação, você tem domínio sobre você mesmo. E você começa a se conectar. Você começa a se conectar com cada um dos ouvintes que está lá. E a partir do momento que você se conecta com cada um dos ouvintes que está lá, o poder das palavras começa a fazer a diferença. O poder da palavra começa a fazer a diferença. E as pessoas que estão lá começam a ser conectadas. E conforme você vai falando, você vai conquistando, conforme você vai falando, você vai envolvendo, conforme você vai falando, você vai emocionando, você vai fazendo com que as pessoas viajem. O poder das palavras. Quando você tem esse domínio desse ambiente e você tem domínio da comunicação, tudo pode acontecer. E é por isso que eu chamo desse projeto que você se torna um mago da oratória. Por que um mago, Giovanni? Não tem nada a ver com bruxaria, com magia. Não, é que é tão transformador
que você passa a dominar uma energia e um conhecimento tão amplo que sim, você tem capacidade, como as drogas fazem, de mudar o estado mental. Você tem a capacidade de mudar ambientes, você tem capacidade de mudar organizações. Uma equipe que está desmotivada, no outro dia ela está motivada e começa a alcançar resultado. Uma pessoa que está desmotivada, no outro dia ela já começa a transformar a sua vida. Uma pessoa que não consegue estar segura para fazer a transformação, para passar numa entrevista, uma pessoa que está em casa desmotivada, uma pessoa que perdeu o trabalho, uma pessoa que está na organização e não vê resultado, no outro dia, com o poder das palavras, ela consegue mudar pessoas, ambientes e organizações. É o poder da palavra. Quando eu tenho esse poder, quando eu adquiro esse poder, eu chamo de poder pessoal. E aí o assunto da live hoje é isso, é esse poder pessoal. E aí muitas vezes, da forma que eu falo, algumas pessoas dizem assim, mas Giovanni, isso não é possível. Será que isso é verdade? Será que dá para conseguir isso? Eu vivo isso nos meus últimos 25 anos. Nos meus 25 anos que eu vivi, nesse tempo, eu fui professor universitário, fui convidado pelo MEC, ocupei os melhores cargos e melhores salários dentro da organização onde eu trabalho. Então, é mais do que só oratória, é fazer você entender. E essa varinha, ela é um objeto, mas ela é estratégico. É para você fazer, você sentir esse poder e essa capacidade de você entender que você pode fazer mais do que aquilo que você está fazendo. Que você pode alcançar resultados mais do que você tem alcançado. Que você não veio para esse mundo para ter uma vida medíocre. Você não veio para esse mundo para ficar sentado, fazendo o tempo passar e esperar a aposentadoria. Você veio para esse mundo para fazer mais. E esse fazer mais, você nem sabe que tem esse poder e essa capacidade. Se eu olhar hoje da onde eu vim, lá nos meus 12 anos, quando uma italiana diz para mim, uma italianona grandona, lá no funeral do meu pai, ela disse que eu seria o homem da casa, jamais imaginei que eu ia viver as experiências que eu vivi. Até então, usando um calçado só por ano, roupa usada, dada por outras pessoas. E como que pode? Eu lembro que um dia depois que eu estava formado, quando eu tinha feito a minha primeira faculdade, eu era professor do Dom Bosco. E uma professora que tinha sido professora minha na 6ª, 7ª série, ela olhou para mim e disse assim, Giovanni, eu disse assim, sim, tudo bem, professora. Eu reconheci ela e ela me reconheceu também. Ela chegou e disse assim, o que você está fazendo aqui, Giovanni? Eu disse assim, eu sou professora aqui no Dom Bosco. Ela olhou assim, assustada. E ela disse assim, você? Eu olhei para ela e ri, né? Eu disse assim, por quê, professora? Ah, Giovanni, eu jamais imaginei que você daria alguma coisa. Eu jamais imaginei que você daria alguma coisa. E eu nunca mais esqueci daquilo que ela falou. E eu entendi o que ela falou. Ela olhava para mim, aquele menino, com roupas bem velhas, com calçado velho, e que, às vezes, desarrumado, porque a minha mãe era professora, trabalhava o dia inteiro, e às vezes ela ia para a escola, quando ela saía, a gente saía junto, nem dava tempo dela arrumar muitas coisas da gente. Então, ela olha para mim e diz assim, Giovanni, ela se surpreendeu. Mas eu não me surpreendi, eu queria chegar em algum lugar. Eu queria chegar em algum lugar. Eu não queria me contentar com aquilo, eu não achava que aquilo era suficiente para mim. E eu comecei a enfrentar, comecei a ler, eu lia tudo que é livros que aparecia, e eu percebia que as pessoas que tinham oportunidade, que nasceram num berço de ouro, que tinha tudo, elas teriam uma certa dificuldade sobre mim. E eu descobri que a única chance que eu teria era buscar um poder pessoal, um poder que mudasse a minha vida, para fazer a diferença e conseguir vencer ou sobreviver, não os outros, eu mesmo. Que eu pudesse acreditar, e eu acreditei isso com 12 anos, eu comecei a acreditar nisso. Que eu tinha que ser o homem da casa, que eu tinha que aprender a sobreviver nesse mundo. E aí eu descobri assim, que a maioria dos funcionários, eles chegavam às 8 horas e iam embora às 6.
Então, quando eu estudei pela primeira vez as leis de Andrew Carnegie, as primeiras leis de Napoleão Hill, que é as leis do triunfo, e que eles ensinavam desde o tempo dos grandes líderes, Ford, Firestone, Bridgestone, Thomas Edison, eles diziam o seguinte, que se eu quisesse alcançar poder pessoal para transformar a minha vida, a vida das pessoas, as organizações, eu teria que fazer mais do que aquilo que eu era pago. Eu teria que adquirir um poder para fazer mais do que aquilo. E eu descobri que a grande maioria chega às 8 e sai às 6. E que eu deveria chegar às 7h30, que eu deveria chegar às 7. E que às 6 horas, quando todo mundo fosse embora, que eu ficasse lá mais um pouquinho. Porque provavelmente eu seria um dos poucos que ficaria lá. E os meus superiores iam estar prestando atenção em mim. E eu fiz isso. E cada vez que eu chegava antes, não tinha ninguém, o meu chefe me olhava e eu ia para o meu setor, começava a arrumar, começava a ver daqui um pouquinho. Ele me chamava e eu tomava um café com ele. Daqui um pouquinho ele pedia uma coisa para mim, eu atendia ele e ele começou a enxergar em mim alguém diferente. E rapidamente eu ganhava uma oportunidade. E aí eu aprendi também que eu tinha que ler muito, que os meus professores, eu não tinha dinheiro para fazer curso. Então eu não tinha dinheiro para fazer curso, mas eu tinha dinheiro para comprar livros. E aí, como eu não tinha dinheiro para fazer curso, eu comprava livros e eu comecei a ler muito. Comprava livros e lia os livros, devorava os livros. Tá aí, ó. As minhas estantes estão aí cheias. Aqui é uma estante, ali tem outra, aqui no outro lado tem outra. Tem mais de 650 livros que eu li. E eu comecei a adquirir sorte, né? Algumas pessoas começam a dizer que é sorte. Não. Ó, eu cheguei hoje aqui às 6 horas. Eu estou fazendo essa live para você. Para fazer com que você entenda que você tem também essa capacidade, esse poder pessoal do mago. Então isso é mágico. Mas não é mágico como um mestre astrólogo ou qualquer feiticeiro. Não, é mágico porque é um poder pessoal, uma capacidade pessoal que está dentro de todos nós. E quando eu domino essa capacidade que está dentro de todos nós, tudo pode acontecer. Então é um poder pessoal. E o que é esse poder pessoal, Giovanni? É essa capacidade. Esse poder que vai além do seu poder posicional. Então o poder pessoal é tudo aquilo que está em você, apesar da sua posição, apesar da sua profissão, apesar do seu trabalho. Pois é, eu sou um diretor geral de um grande hospital, o 4º maior hospital público do Paraná. Isso me dá um poder posicional. Então esse poder posicional, lá com a minha equipe, eu consigo entrar no hospital, eu consigo entrar em todos os lugares do hospital, eu tenho acesso a qualquer lugar, eu posso chamar qualquer funcionário, eu posso perguntar para qualquer funcionário. Então dentro do local onde eu trabalho, eu tenho o cargo maior, a direção geral. Então eu tenho um poder posicional lá. Agora, quando eu saio lá do hospital e eu for visitar o prefeito, eu tenho poder posicional, o prefeito me recebe. É o Giovanni, o diretor do hospital. Se eu for na regional, é o Giovanni, o diretor do hospital regional. Ah, se eu for na Câmara de Vereadores, eu sou recebido. Se eu for lá no meu secretário, for lá visitar o secretário, ele vai me receber. A equipe dele vai me receber. Eu estou sentado lá, todo mundo, ô Giovanni, tudo bem? As pessoas me conhecem, poder posicional. Se eu for lá na Assembleia do Estado do Paraná, muitos dos deputados me conhecem, quem sabe eles vão me receber também, vou conversar com eles. Daí, Giovanni, como é que está o hospital? Como é que estão as coisas? Poder posicional. Se eu for lá no nosso governador, eu conheço ele, então é nosso amigo, então eu vou lá e converso. Eu digo assim, eu queria conversar, ver se eu consigo falar com o governador. O chefe da Casa Civil me conhece, ele vai dizer, ô Giovanni, que bom, ele está aí, vamos conversar com ele um pouquinho, eu vou ter acesso. Mas esse meu poder posicional, ele só está relacionado com um determinado círculo de pessoas que eu tenho acesso, que eu conheço. Agora, se eu saio daqui e eu vou lá para São Paulo, para Minas Gerais ou para qualquer outro estado do Brasil, o meu poder posicional ele já não tem tanta validade. Se eu chegar lá no aeroporto, a pessoa não sabe quem é, embora às vezes eu estou passando lá no aeroporto e alguma pessoa disse, daí Giovanni? Eu digo, cara, quem é você? Eu nem sei quem é, mas a pessoa me conhece. Então é o poder posicional que vai além do meu conhecimento. Que nem agora aqui, vocês estão me assistindo.
Então, nesse momento que vocês estão me assistindo, alguns me conhecem, que eu já tenho um poder posicional, e outros não me conhecem. Mas conforme vocês vão me conhecendo e vão adquirindo informações sobre mim, vai gerando também um poder posicional e eu vou gerando autoridade. Mas é poder posicional. Conforme eu vou avançando no meu poder posicional, dependendo do círculo de relacionamento social que eu tenho, esse poder posicional ele diminui. Agora, quando eu vou para a Itália, eu levei um documento quando eu fui para a Itália, já estive lá. Então, quando eu chego lá, eu fui para um evento internacional sobre saúde. Aí, quando eu chego lá, eu tenho uma carta, um convite. Até então, todos os policiais que estão lá estão me olhando e não me conhecem. A partir do momento que eu entrego a carta para o policial que está lá, eu passo a ter um poder posicional também. Eles me recebem e eu tenho um acesso. Meu poder posicional começa a ter interferência. Aí quando eu chego lá no evento, ninguém me conhece. Eu apresento a minha carta e eu apresento o meu poder posicional. Mas um general, um juiz, um policial, qualquer outro profissional, um advogado, um médico, o poder posicional dele também está relacionado com o círculo social que ele vive. E a partir do momento que ele sai desse círculo social que ele vive, o poder posicional dele diminui. Pode ser que quando você coloca sua bermuda, seu tênis, seu chinelo e vai lá na banca da esquina comprar uma revista, um livro, o seu poder posicional pode ser que não vale. A pessoa não conhece você. Então, quando você está lá na esquina comprando livro na banca e você começa a conversar com o jornaleiro, quando você está conversando com ele, com o dono da banca, não é o seu poder pessoal que está lá. Não é o seu poder posicional que está lá. É o seu poder pessoal. Então, se você for uma pessoa carismática, se você for uma pessoa agradável, as pessoas vão começar a conversar com você e você não fala que você é o juiz, que você é o advogado, que você é o médico. Você começa a conversar com aquela pessoa. E você fala agradavelmente com aquela pessoa e de repente, conforme você vai falando com ela, ele gosta de você, porque você você é diferente. E conforme você está conversando com ela daqui um pouquinho, você vai embora e alguma pessoa que estava lá, que conhece você, a pessoa vai dizer assim, você sabe quem é esse cara aí? E o cara diz, não, quem era ele? É o juiz. Esse cara aí é o general. Esse cara aí é o médico. Sério? Nossa, que cara humilde, que cara legal. Nossa, que legal. Poxa, eu não sabia. Agora eu gostei mais ainda dele. Por que o cara disse isso? Porque você não usou o seu poder posicional, você usou o seu poder pessoal. E esse poder pessoal, essa capacidade de você conversar, de você ser agradável, de você ouvir, de você aprender a olhar nos olhos, isso tem técnicas, tem uma estratégia. Não que você vai manipular as pessoas, não é técnicas, estratégias para você manipular as pessoas, não. Mas é uma técnica e uma estratégia, a arte e uma habilidade para você aprender a desenvolver o seu poder pessoal. Apesar do seu poder posicional, você aprender a ter um poder pessoal capaz de mudar você mesmo, pessoas, ambientes e organizações. E esse poder pessoal eu ensino através da arte da oratória clássica. Aristóteles, 450 anos antes de Cristo, então quase 2.500 anos atrás, e é válido, porque as leis que ele ensinava eram universais, e ele ensina os 3 segredos dos gregos, e eu ensino os 3 segredos do grego, trabalho com isso, para você gerar esse poder pessoal, que é o ethos, a autoridade, aprender a gerar a autoridade, além do seu poder posicional, que transforma essa autoridade num poder pessoal. Depois aprender a usar a estratégia do nosso cérebro. Nós temos 3 cérebros, cérebro trino. Quando você estuda neurociência, estuda hoje a ciência do cérebro, do funcionamento do cérebro, você vai ver que a grande maioria das pessoas tomam decisão no nosso cérebro emocional. Então existem gatilhos mentais.
existe uma energia emocional. E aí nós vamos aprender o que é emoção. E qual a diferença de emoção para sentimento. Quando eu entendo a diferença do campo emocional, que nós não temos emoções positivas e emoções negativas. Nós vamos aprender que existem emoções agradáveis e emoções desagradáveis. E que existe energia positiva e energia negativa, que geram pensamentos agradáveis e pensamentos desagradáveis. E aí a gente vai compreender que é diferente pensamento positivo, pensamento negativo. Pensamentos nunca são positivos ou negativos. Pensamentos e emoções, elas são agradáveis, no nível de dimensão, elas são agradáveis ou desagradáveis. Geradas por energia positiva e energia negativa. E aí nós vamos perceber a importância que tem esse conhecimento do mago quando eu trabalho esse campo energético. O campo de energia, pessoas que têm em roda delas uma energia tão negativa, e essa energia tão negativa coloca a vida delas para baixo. E quando eu consigo entender o campo energético, e que o campo energético ele interfere na minha vida através dos pensamentos agradáveis e desagradáveis, e que energia negativa gera pensamentos desagradáveis, eu começo a buscar primeiro uma energia positiva, para gerar pensamentos agradáveis. E às vezes o campo energético é tão negativo que eu aprendendo a ter pensamentos agradáveis, gratidão, alegria, felicidade. Quando eu passo a perceber que a energia que eu estou vivendo ela é negativa, eu começo a ter pensamentos agradáveis e os meus pensamentos agradáveis começam a mudar o meu campo energético. Por isso que é para mudar o mago do oratório, eu aprendo primeiro a mudar a mim mesmo. Então, quando eu começo a gerar pensamentos agradáveis, eu começo a gerar também um campo energético positivo. E aí muda o ambiente e muda as pessoas. Por isso que eu digo que é um poder pessoal. E aí você começa a entender os elementos. Que cada um dos elementos, a terra, o ar, a água, o fogo, eles estão relacionados também com o nosso campo emocional. Aí as sensações. Então quando eu sinto sensação, sentimento, duas coisas correlatas com os campos da terra. Então assim, quando eu tenho sensação e tenho sentimento, eu estou me conectando com a terra, com o ar, com a água, com o fogo. Então, sensação, sentimento, pensamento e intuição, é os 4 elementos transformados num campo de energia. Então, quando eu domino isso, e isso faz parte do ensinamento, do estudo da formação do aprendiz de mago, quando eu passo a entender isso, eu passo a entender o campo de energia, os pensamentos e o sentimento. Então, eu consigo perceber que tem um campo de energia negativo que está gerando em mim pensamentos desagradáveis. Obviamente, vai gerar uma emoção desagradável, que os hormônios vão começar a trabalhar no meu corpo, eu vou começar a ficar com a mão tensa, eu vou começar a ficar suando, eu vou começar a bater na mesa, eu vou começar a ficar nervoso. Quando eu tenho essa sensação, essa percepção, eu começo a perceber que tem alguma coisa errada, que eu preciso mudar. E aí a diferença entre emoção e sentimento. Sentimento é um estágio avançado, um estágio superior da emoção. A emoção, e aí entra o nosso cérebro de novo. O nosso cérebro emocional, que é o nosso cérebro límbico, ele reage às sensações e ao meio ambiente. Então os nossos 5 sentidos eles estão sempre ligados, inconscientemente. E o nosso cérebro reptiliano, ele está lá pelo sentido de sobrevivência, ele percebe se há um perigo ou não. E o nosso primeiro contato com pessoas, com ambiente, com relações, ele se dá pelo cérebro reptiliano, depois do segundo momento pelo cérebro emocional. Só no terceiro momento com o cérebro da razão, o neocórtex, que é o nosso lado racional, que nos diferencia de todos os animais, que nos diferencia de todos os outros seres. Então, quando eu domino isso,
Quando eu domino esse entendimento, quando eu tenho essa percepção, é uma das coisas importantes da oratória. Por isso que as pessoas que não dominam isso, elas ficam nervosas, elas não têm coragem de falar, elas não têm coragem de levantar e ir lá na frente. E quando elas são solicitadas para falar, elas falam sentadas. Elas dizem que elas não gostam de falar em público. Por que isso? Porque elas não dominam isso. E a partir do momento que você domina, que você entende que esses três cérebros, como eles funcionam, e essa conexão do campo de energia, da sensação e de como que as emoções e os pensamentos se formam, e que eles são agradáveis ou desagradáveis, não é pensamento nem emoção negativa, emoção positiva, mas sim um campo de energia. A primeira coisa que o mago da oratória aprende é dominar o campo de energia. E quando ele domina esse campo de energia, por isso que eu disse, você adquire um poder pessoal capaz de mudar você mesmo, mudar ambiente e mudar organizações. Por que mudar você, mudar pessoas, mudar ambiente e organizações? Porque quando você muda o seu campo de energia, a sua energia começa a gerar emoções e pensamentos agradáveis. Então, se você domina isso e você entra num ambiente que tem um campo de energia negativo, você chegando nesse ambiente, você já leva uma energia positiva. E você, como tem essa habilidade de perceber, de ter a percepção do ambiente intuitivamente, você vai aprender isso. Quando você aprende a intuição, porque isso também é uma estratégia, uma técnica. Quando você aprende a desenvolver a intuição, surge a criatividade, mas surge a razão entra em ação. Então, um mago do oratório, ele nunca vai falar de forma improvisada. Ele sempre vai estar pronto. Ele sempre vai estar pronto. É isso que eu ensino você, a estar sempre pronto. Então, você nunca vai falar improvisado. Eu posso sair aqui da minha casa agora e ali na esquina e a TV me chamar, eu paro e eu sei o que eu vou dizer para eles. Eu posso ser chamado para ir na rádio agora, eu vou lá na rádio e eu sei o que eu vou falar com eles. Eu posso ligar o celular aqui, eu sei o que eu vou falar, eu não estou copiando, não tem nenhuma colinha. Eu sei o que eu vou dizer para você. Por quê? Porque eu estou preparado. Eu aprendi isso. E aí você está sentindo essa energia aí. Você está conectado aí. Poder pessoal. Eu não estou falando aqui como diretor-geral. Eu não estou falando aqui como professor, eu não estou falando aqui como especialista nisso, especialista naquilo, meu currículo, isso não serve para nada. Nesse momento, quem está aqui comigo, junto, quem está aqui com você, junto, é você e eu. É o seu poder pessoal e o meu poder pessoal de chegar em você e fazer com que a sua vida se transforme. Nesse momento, a energia que eu estou passando para você, ela está aí. Sabe por quê? Porque está aqui no éter, está no campo nosso. Está no todo. Nesse momento você está sentindo energia aí. Sabe por que você está sentindo energia aí? Poder pessoal. Porque tem dentro de você essa energia. E o poder das palavras. Elas são como flechas. Elas são como lanças. Elas saem da minha boca e elas entram por essa energia das palavras. Pelo tom de voz. Pela força da palavra. Faz você levantar, faz você acreditar. Faz você ter esperança. Faz você ter esperança, poder pessoal. Então não é o meu poder profissional que é importante, é meu poder pessoal. O seu poder pessoal muda você, depois ele muda pessoas, muda ambiente, muda organização. E isso faz uma grande diferença na nossa vida. Sabe por quê? Porque tudo pode acontecer. Daí você nem sabe o que vai acontecer, você está ali na esquina, se você está desempregado, de repente aparece uma oportunidade. De repente você vai fazer uma entrevista e você é contratado. Por quê? Porque você não está mais preocupado. Você não vai lá conversar com o entrevistador, mais 10, 20 entrevistas e nada delas, você não é aprovado. Sabe por que você não é aprovado? Porque você não domina isso. A primeira coisa que você não domina é o campo de energia de você mesmo. Porque você até diz na sua mente assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou lá. Só que você diz, mas não consegue passar. O que diz é o seu lado emocional. Eu vou conseguir, hoje eu vou lá, mas... E daí tem um lado que diz assim, não vai não, cara, mais uma entrevista, vai perder tempo, não adianta, ninguém está contratando.
A crise lá fora está difícil, né? Ó, você tem mais de 50 anos, ninguém contrata mais pessoas de 50 anos, né? Você está desempregado há 2 anos, né? Tem uma vozinha dizendo isso para você e você não consegue dominar ela, porque ela é mais forte que você. Por quê? Porque você não tem poder pessoal. A partir do momento que você tem poder pessoal, quando essa vozinha diz cala, se cala. Sabe por quê? Porque nós somos, a primeira coisa, antes de tudo, nós somos espírito. Depois nós somos mente, depois nós somos corpo. E a nossa mente, às vezes, tenta impedir que a gente tenha esse poder pessoal. Ela fica deixando a gente cheio de crenças limitantes e de limitações, e ela fica deixando a gente limitado. Ela fica dizendo pra gente que a gente não vai conseguir, que esse ano é o pior ano da vida dela, que esse ano é isso, que esse ano é o melhor ano. Ah, sim, teve dificuldade? Teve. Perdemos muitas pessoas? Sim, perdemos. Mas é um ano. São 365 dias de 24 horas. Eu estou aqui fazendo o meu projeto. Eu já li um monte de livros. Tá aqui, agora eu leio livros no meu Kindle. Tá cheio de livro. Esse ano eu já li 4, 5 livros aqui. Antes eu tinha livros na estante. Agora eu tenho aqui, ó, no Kindle eu tenho mais de 50 livros. No meu Kindle da Amazon. Eu pago lá a minha taxinha e aí eu recebo os livros durante o mês todo. Eu posso pegar 30 livros. Eu estou lendo. Esse ano eu já fui para a Itália. Esse ano eu já estudei muito, já aprendi muito e estou lançando o meu projeto. Eu quero fazer a primeira turma e eu quero convidar você à primeira turma esse ano. Por quê? Porque esse ano é um ano que nós temos que dizer que foi um ano que marcou a nossa vida. Sim, marcou de muitas coisas desagradáveis. Mas nós vamos transformar esse ano num marco na nossa vida. Porque tudo que está acontecendo não está acontecendo por acaso. E nós temos que ter um poder pessoal. Muitas pessoas vão precisar da energia do mago. Então, muitas pessoas vão precisar da sua energia. Muitas pessoas vão precisar de você para fazer a diferença. Muitas pessoas vão precisar desse poder pessoal. E esse poder pessoal é a capacidade de você aprender a falar, aprender a passar essa informação, a passar esse conhecimento, a passar a sua experiência, a passar a sua energia, para as pessoas aprenderem a ter pensamentos agradáveis e mudar as suas vidas. Isso gera aprovação, isso gera entrevista de sucesso, isso gera promoção na sua empresa, isso gera onde tudo pode acontecer, muitas coisas. Então, é mais que oratória, mas é tudo relacionado a oratória. Por quê? Porque você vai aprender, primeiro, a ter um poder pessoal. No segundo momento, você vai aprender as estratégias, as técnicas, as habilidades da oratória clássica, que é a arte da oratória. Você vai aprender a postura, você vai aprender a autoridade, vai aprender a pensar como um orador, vai aprender a gerenciar esse campo de energia, as sensações, os sentimentos, os pensamentos e aprender a ser uma pessoa mais intuitiva. Então, primeiro você vai aprender a dominar você mesmo. É isso que Aristóteles ensinava. E olha só, Aristóteles ensinou um gago. E esse gago se transformou num dos maiores oradores da antiga Atenas, lá na Grécia. Esse gago se tornou uma grande liderança e se tornou o maior orador do seu tempo. Um gago, sabe como é o nome dele? Demóstenes. Pesquisa aí. Aristóteles ensinou um poder pessoal tão grande a Demóstenes que ele deixou de ser gago, se tornou um grande orador e depois ele se tornou uma das maiores lideranças, se tornou governador de Atenas. Então, olha só, qual a posição inicial do aprendiz Demóstenes? Um gago. Que a família tinha sido usurpada de todos os bens. Um gago. Quem sabe cheio de traumas, cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de sentimento de vingança. Um gago cheio de limitações, de crença, de dificuldade, na pobreza. Um gago. Aí Aristóteles pega esse gago como um mago, transforma ele, dá a ele um poder pessoal. E quando esse gago ganha um poder pessoal, ele começa a entender e começa a fazer uma transformação na sua vida. E aí tem um detalhe.
Por isso que você vai ganhar uma varinha branca quando você fizer a inscrição na escola online de magos do oratório. Quando você fizer a inscrição, você vai ganhar uma varinha branca de aprendiz. Sabe por quê? Porque eu vou apresentar a você tudo isso, mas o desenvolvimento pessoal, depois que eu entregar todos esses presentes para você, é com você. Demóstenes, ele recebeu tudo de Aristóteles, tudo. Aristóteles passou para ele toda essa experiência e ele virou um aprendiz. Mas depois que ele aprendeu tudo, o tudo pode acontecer, necessita de você. Para você ganhar a outra varinha, que tá ali, a varinha preta de mago, é com você. Aí é com você, então quer dizer, é simples, mas não é fácil. Depende de você também. E eu não consigo chegar e fazer assim, ó. Tocar em você e dizer assim, agora você é um mago do oratório. Não. Mas eu vou entregar para você a varinha que você vai ter. E a partir do momento que você tiver a varinha, você vai tomar posse. E você vai começar a mudar o seu campo de energia. Você vai começar a mudar seus pensamentos. Vai começar a mudar suas emoções. Vai aprender a dominar suas emoções e seus pensamentos. E aí isso é sentimento. Vai começar a sentir esse poder. E intuitivamente você vai sair dos 5 sentidos básicos e você vai entrar no 6º, porque transcende. E você vai aprender a intuição, que é o 6º sentido, que é superior. E aí você começa a aprender sobre o dom. Você vai começar a aprender sobre a diferença da oratória dos gregos para o dom, que é um nível superior. Então, no primeiro nível, nós vamos aprender a oratória clássica, de Aristóteles. Depois, nós vamos aprender a oratória moderna. Aí eu tenho um método que eu criei. O meu método, o mapa, eu ensino você, em menos de 10 minutos, criar uma apresentação que convence. Aí você vai aprender o poder das mãos, que existe um poder pessoal nos nossos movimentos. Você vai aprender a usar as mãos, vai aprender a ter uma postura, vai aprender o tom de voz, vai aprender técnicas para se tornar uma pessoa mais carismática, vai aprender técnicas e métodos. Eu vou mostrar para você 3, 4 estruturas de como contar uma história, você vai aprender a contar a história. Isso é oratória clássica, moderna. Oratória moderna é que a maioria das coisas que você aprende aí nos treinamentos, nos cursos, oratória moderna. Eles ensinam você a ter um tom de voz, ensinam você a ter um jeito diferente de falar, a enfatizar as palavras, a ter uma postura, a controlar a sua voz, a controlar a pausa. Ensinam algumas coisas. Isso é oratória moderna. Você vai aprender também oratória moderna. Mas é mais do que oratória moderna. É oratória clássica, da arte, da oratória antiga, dos gregos e dos romanos. É oratória moderna, mas é oratória também do dom, onde você aprende a intuir. E aí, quando você aprende a intuir, eu vou ensinar você a co-criar. Criar ambientes novos, co-criar, porque já está criado. Mas você vai aprender a co-criar. Vai aprender a criar novos ambientes, vai aprender a criar novas oportunidades, vai aprender a criar novas situações. Vou mostrar para você que você pode entrar em qualquer lugar e você não vai ficar esperando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas para a pessoa fazer você entrar. Você chega lá e tem técnicas, você se apresenta de forma carismática e em poucos minutos você entra na sala da pessoa que você quer falar. Vou mostrar que você pode falar com quem você quiser. Quer falar com o presidente da República? É possível. Quer falar com uma grande personalidade? É possível. Como? Segredos do oratório. Então, hoje, nessa live, eu quis mostrar para você que existe um poder pessoal. E que esse poder pessoal é maior do que o poder posicional. O poder da sua posição, da sua função, da sua profissão, ele é um poder que é restrito e a gente perde. Porque quando você sai do seu campo de circulação social, o que vai entrar em ação é o seu poder pessoal. Mas tem gente que às vezes não sabe e confunde isso. Quantas vezes a gente vê aí na televisão ou nos meios de comunicação uma personalidade que tem um poder posicional e quer transferir o seu poder posicional, esse é o jeito errado, quer transformar o seu poder posicional num poder pessoal. Aí ela é parada por uma blitz, ela é parada por a guarda municipal, pela polícia, ou por qualquer órgão fiscalizador, e a primeira coisa que ela faz, ela bota o poder posicional dela na janela.
ela chega e a pessoa abre para ela e vai falar com ela e a pessoa chega gentilmente com poder, porque naquela hora ali, o poder posicional da autoridade que está ali, não é da autoridade que está dentro do carro. Mas o poder posicional que está do lado de fora diz assim, bom dia, senhor. Ele diz assim, às vezes ele nem responde. Sabe por que ele não responde? Por que eu vou responder para esse cara aí? Quem é ele? Um guardinha? Policialzinho? Ele não responde. Só que quando ele faz isso, é o poder pessoal dele que está entrando em contato com o poder posicional de uma autoridade. Nesse exato momento se quebrou a relação. E aí quando a autoridade diz para ele, bom dia, senhor, e ele não responde, a partir do momento que ele não responde, sabe o que vai acontecer? Ele não respondendo, vai gerar um campo de energia negativo. Esse campo de energia vai gerar na autoridade uma emoção. E essa autoridade entra num campo emocional e ela vai passar a ser mais rigorosa. Como ela vai passar a ser mais rigorosa, nesse momento as coisas podem complicar, vai virar um incômodo. E aí essa autoridade que está do lado de fora, ela já fica num campo de energia negativo, com pensamentos desagradáveis, e ela vai dizer assim, agora eu vou ferrar esse cara. Agora eu vou encontrar tudo que tiver de irregularidade nesse carro, nesse documento, e aí já gera uma animosidade. E a pessoa que está do lado de dentro, achando que tem um poder posicional, ela chega e diz assim, eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa vai dizer assim, tá bom, mas nessa hora isso não importa. Como que não importa? Eu sou uma autoridade, não, a autoridade aqui sou eu. E aí começa. Quantas vezes a gente vê isso na televisão? Com quem você pensa que você está falando? Quantas pessoas com quem você pensa que você está falando? Não quero saber com quem eu estou falando. Por quê? Porque a autoridade sou eu, aqui pro lado de fora. E nesse momento, a minha autoridade pediu para o senhor o documento. E o senhor tem que me apresentar o documento. Não vou apresentar. Só que se ele não apresentar o documento, ele está cometendo uma irregularidade. Você viu como o poder posicional, em confronto com o poder posicional, com o poder pessoal, gera os incômodos? E isso é todo dia, em todos os lugares. Quantas pessoas que entram com o seu poder posicional dentro da empresa e não cumprimentam o guarda, não cumprimentam o vigilante, não cumprimentam a servente. Lá na minha organização, eu chego cumprimentando os vigilantes, eu cumprimento as senhoras da limpeza, elogio elas quando eu passo tudo limpinho, converso com elas. Eu não tenho poder, eu não uso o meu poder posicional. O meu poder posicional, ele só está comigo por um tempo. Eu não sou o meu poder posicional. Eu tenho um poder posicional, mas não é importante para mim. Sabe por quê? Porque o meu poder maior é o meu poder pessoal. É quem eu sou. Quando eu saio da organização onde eu estou, é meu poder pessoal. Quando eu vou lá no palácio, quando eu vou lá em qualquer organização, eu não uso também meu poder posicional. Eu uso meu poder pessoal. Como eu sei as técnicas de conquistar e de chegar e de agregar e de carisma, eu chego primeiro com uma energia boa. No segundo momento eu chego com um poder pessoal, com um sorriso, olho no olho, um bom dia, começo a conversar, a procurar ser agradável. Nesse momento o meu poder pessoal é que está lá. E esse meu poder pessoal é que abre as portas. E as portas vão se abrindo. E conforme as portas vão se abrindo, eu vou entrando. Então eu não uso o meu poder posicional, eu uso sempre o meu poder pessoal. E aí é isso que o nosso projeto, o Mago do Oratório. Hoje eu trouxe só uma parte, o poder pessoal. Amanhã eu vou fazer uma live aqui com vocês, aqui no Instagram, e aí se você não se inscreveu no meu Instagram, siga aí. Se inscreve aí no Instagram, faça parte, eu vou trazer sempre aqui no Instagram. A nossa live será sempre por 6h30, 7 da manhã. Todo dia nós vamos estar aqui conversando sobre esse poder pessoal do Mago do Oratório. E aí amanhã eu quero falar com as mulheres. Então convide aí. Convide uma mulher amanhã porque eu quero falar como que as mulheres adquirem esse poder pessoal do mago. Se você quer saber amanhã como funciona esse poder pessoal do Mago do Oratório para você, mulher, eu vou trazer uma experiência muito interessante. Vou contar para vocês um pouco de uma mulher que fez uma grande diferença na história da humanidade.
Quando ela entendeu como que ela tinha que se transformar nessa mulher que tem esse poder pessoal. Quando que uma mulher atinge o poder pessoal? E aí quando ela atinge esse poder pessoal, começa a mudar a vida dela e os sonhos dela se realizam. Esse é o assunto da manhã do Mago do Oratório. Valeu? Deixa aí depois, se você gostou, deixa aí seu comentário sobre o poder pessoal e o poder posicional do Mago do Oratório. Então, se você gostou, deixa aí escrito. Se quiser se inscrever no meu canal do YouTube, Os Segredos do Oratório, para também acompanhar, se inscreve lá, Os Segredos do Oratório, Giovanni de Souza. Se inscreve lá, deixa uma mensagem, clica no sininho para receber também os vídeos, porque eu vou baixar esse vídeo, depois eu vou levar ele lá no YouTube também. E também no Facebook, Os Segredos do Oratório. Se você quer aprender a desenvolver esse poder pessoal, aprender sobre a oratória clássica dos antigos gregos, que transformou um gago, no momento que ele adquiriu esse poder pessoal, um dos maiores oradores da antiguidade e um grande governador de Atenas. Quando ele adquiriu isso, entendeu isso. Mas também a oratória moderna de Obama, de Bill Clinton, de Martin Luther King, de todas as outras grandes personalidades que aprenderam as técnicas, não só da oratória clássica, mas da oratória moderna. E depois adquirir esse poder intuitivo com o dom, que eu vou explicar para você como funciona isso também, para que você possa buscar e receber. Tá bom? Então, foi muito bom estar com você e até amanhã, quando nós vamos aprender como colocar isso em prática na vida de você, mulher. Tá bom? Um abraço.